Bem-vindos a mais uma sessão dos 5 minutos de direito em estado de emergência. Hoje o tema que eu vos trago tem que ver com a competência ou as competências das regiões autónomas durante o estado de emergência. Entrando aliás no tema que me traz aqui hoje, há que referir desde logo o seguinte, é que tanto a declaração, ou tanto os decretos presidenciais que declararam o estado de emergência, quanto os decretos do governo que o executaram, tiveram sempre a preocupação de estabelecer que se aplicavam a todo o território nacional. Como bem sabemos, de acordo com o artigo 5º da Constituição da República Portuguesa, artigo 5º, número 1, o território nacional abrange o continente, a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. Mas mais do que isso, há ainda que referir uma preocupação acrescida, se quiserem, que que os vários decretos presidenciais que declararam o estado de emergência tiveram, em estabelecer o seguinte, e focando e baseando no último decreto presidencial, nomeadamente no seu artigo 6º, número 3, de estabelecer, como vos dizia, o seguinte, e estou a citar: em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado unitário. E o Estado unitário está consagrado, como sabem, no artigo 6º da Constituição da República Portuguesa. Esta preocupação é acrescida e leva-nos a outro diploma legal, nomeadamente à Lei 44/86, que aprova o regime de estado de sítio e de estado de emergência na sua redação atual e que, no artigo 17, estabelece de forma clara que a competência de execução da declaração de estado de emergência é do Governo da República. É verdade que depois o artigo 20, número 2 dessa mesma lei 44/86 nos indica que na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, essa execução é assegurada pelo representante da República em colaboração com os governos regionais. Mas isso não prejudica a competência principal que decorre do artigo 17 e que atribui, como vos disse, ao Governo da República esta, passo outra vez o pleonasmo, competência de executar a declaração de estado de emergência aprovada ou pelo decreto, ou aprovada ou estabelecida, aliás, pelo decreto presidencial do Presidente da República. Ora bem, este primeiro entendimento é importante e ajuda-nos desde logo a explicar uma situação bastante curiosa que aconteceu, que foi a seguinte: logo após a aprovação do primeiro decreto de execução do estado de emergência, o Governo Regional da Madeira, através do despacho número 114/2020, de 26 de março, determinou, invocando o artigo 12 do decreto de execução do estado de emergência, do primeiro decreto aprovado pelo Governo da República, invocando esse artigo 12, determinou o secretário regional da região autónoma da Madeira, determinou a suspensão da venda de cafés à porta de estabelecimentos de restauração e similares. Isto, evidentemente, é um pouco estranho e, desde logo, não faz muito sentido, precisamente porque é o Governo da República o responsável pela execução da declaração de estado de emergência, é precisamente por isso que o Governo da República aprovou aquele decreto de execução. E esse decreto de execução, no artigo 12, conferia ao membro do Governo responsável pela área da economia, nomeadamente ao Ministro da Economia e da Transição Digital, essa competência para verificar determinados pressupostos, determinar a suspensão da prestação de determinados serviços. Portanto, isto a acontecer teria de ter sido aprovado por despacho, é verdade, mas por despacho do membro do governo responsável pela área da economia, do Governo da República, e não, evidentemente, pelo membro do governo regional. Desde logo, tendo em conta o caráter unitário do Estado e esta preocupação acrescida de que a declaração de estado de emergência não prejudica a unidade do Estado. Ora, entrando na segunda parte da exposição que eu estou aqui e do assunto que me trouxe aqui hoje, eu queria aqui convosco partilhar um caso, digamos assim, prático, se me permitirem a ousadia, que é um caso que aconteceu nas nas duas regiões autónomas e que desde logo as diferenciou do continente, que foi a imposição, primeiro na região autónoma da Madeira e segundo na região autónoma dos Açores, de quarentena obrigatória para os passageiros que chegassem a essas regiões autónomas. E a pergunta a fazer, que no fundo é a pergunta do vídeo de hoje, é: será que as regiões autónomas tinham competência para aprovar essa mesma medida? Durante, claro, o estado de emergência. E, para respondermos a esta questão, temos que olhar de forma atenta para a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional. E a jurisprudência do Tribunal Constitucional desde cedo que nos deu alguns requisitos para nós respondermos a esta questão. Portanto, para sabermos se uma região autónoma tem ou não competência para aprovar uma determinada medida, há dois requisitos positivos e um requisito negativo que têm de estar presentes. O primeiro requisito positivo é o de que essa matéria,
sobre a qual essa medida incide tem de estar prevista nos estatutos político-administrativos das regiões. O segundo requisito positivo é que tem de se tratar de uma matéria de âmbito regional. E o terceiro requisito, em consequência, mas este já negativo, é que não se pode tratar de uma matéria reservada aos órgãos de soberania. Ora, olhando para estes requisitos que vos elenquei, de facto, nós encontramos nos estatutos político-administrativos da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores disposições relativas à saúde e também à proteção civil. Mas, para aquilo que nos interessa, as relativas à saúde, não encontramos nenhuma disposição específica que permita a imposição de uma quarentena obrigatória nas regiões autónomas. Portanto, parece que não era possível, pelo menos de acordo com esta jurisprudência, a imposição desta quarentena. Mas vamos ver melhor ainda. Olhando para o segundo requisito, que é tratar-se de uma matéria de âmbito regional. Desde cedo que o Tribunal Constitucional nos disse que o âmbito regional, se quiserem, tem uma componente material ou tem uma componente institucional. E esta componente material ou institucional impede as Assembleias Legislativas Regionais de aprovarem atos legislativos que, apesar de estarem destinados especificamente para o território da região, têm repercussões ou se refletem em todo o território nacional, ou têm relevo para todo o território nacional. E parece ser o caso de uma quarentena que extravasa o âmbito regional, porque de facto ela também é aplicada a todos os passageiros que cheguem aos territórios das regiões, nomeadamente passageiros vindos do continente. Mas mais do que isso, é que se nós olharmos para o terceiro requisito, agora, para o segundo requisito geral, que é não ser uma matéria de âmbito ou reservada aos órgãos de soberania, portanto, para aquele requisito negativo que eu vos falei, nós temos que estar aqui, nós temos que perceber que aquilo que se está a fazer ao impor-se uma quarentena obrigatória é estar-se ao mesmo tempo a restringir um direito fundamental, nomeadamente a liberdade de deslocação prevista no artigo 44, número 1 da Constituição, e também o direito previsto, e a liberdade, aliás, prevista ou assegurada pelo artigo 27, número 1 da Constituição. Ora, de acordo com a mesma Constituição, a restrição a um direito fundamental, de acordo com a linha B do número 1 do artigo 165 da Constituição da República Portuguesa, só pode ser operada através de uma lei geral da República aprovada pela Assembleia da República, ou então, se ela assim devidamente autorizar, o Governo da República através de decreto-lei autorizado. Agora, impor uma quarentena obrigatória através de um diploma regional não parece ser possível precisamente por isto, porque a partir do momento em que nós estamos a restringir um direito fundamental, esse direito fundamental só pode ser restringido através de uma lei geral da República, como vos disse. Portanto, isto parece tratar-se, esta imposição de uma quarentena obrigatória, parece tratar-se de uma matéria reservada aos órgãos de soberania. Mas mais do que isso, o Tribunal Constitucional ainda nos disse mais alguma coisa que nos ajuda a perceber este entendimento, e que foi o seguinte: é que esta reserva, nomeadamente quando nós dizemos que uma matéria não pode estar reservada aos órgãos de soberania, esta reserva, segundo o TC, inclui todas as matérias em relação às quais a Constituição da República Portuguesa exige a intervenção do legislador nacional. Já vimos que a restrição de um direito fundamental exige a intervenção do legislador nacional, se preferirem, do legislador da República. Desde logo, tendo em conta, claro, aquilo que vos disse ao início, nomeadamente o caráter unitário do Estado. Mas algo que releve para todo o território nacional não pode ser, evidentemente, do interesse específico de uma região. E é o caso da restrição de da liberdade de circulação e também prevista no artigo, ou da liberdade de deslocação prevista no artigo 44, número 1, e também, em parte, prevista no artigo 27, número 1 dessa mesma Constituição. E mais do que isso, é que a quarentena obrigatória, a imposição de uma quarentena obrigatória, devia estar enquadrada de uma estratégia nacional de combate ao Covid-19 e não numa estratégia regional. E, portanto, parece que também por aqui esta imposição de quarentena regional extravasa o âmbito regional, na medida em que interessa a todo o território nacional. Aliás, não nos podemos esquecer, olhando para o artigo 44, número 1 da Constituição, que este artigo nos diz precisamente o seguinte, que a todos os cidadãos é garantido o direito de se deslocarem e fixarem livremente em qualquer parte do território nacional, onde se incluem, evidentemente, as regiões autónomas. Portanto, estamos aqui a falar de uma matéria que, para além de não ser uma matéria de âmbito regional, ou para além de não parecer ser uma matéria de âmbito regional, parece que é uma matéria que está reservada aos órgãos de soberania.
De facto, para terminar, desde cedo que o Tribunal Constitucional, ainda enquanto Comissão Constitucional, nos deu um entendimento muito claro quanto a esta questão, e que foi o seguinte, é que nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira vigora simultaneamente a ordem jurídica estadual e a ordem jurídica regional, sendo que pertence ao âmbito regional a regulação de situações que, atentas às pessoas envolvidas, nomeadamente as pessoas coletivas públicas envolvidas, não afetem a ordem jurídica nacional. E acabamos de ver que a imposição de uma quarentena obrigatória na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores parece, seguindo esta jurisprudência, afetar a ordem jurídica nacional. Claro que o caso muda de figura quando falamos de uma situação de calamidade. Se verificarem, a Lei de Bases da Proteção Civil remete ela própria para as regiões autónomas para efeitos de aprovação aí de regimes específicos regionais de proteção civil. E são esses regimes específicos regionais de proteção civil que permitiram a aprovação, por exemplo, nos Açores, de uma situação de calamidade regional. E quem a aprovou, e bem, foi o Governo Regional, através de diploma específico. E pôde aprovar precisamente porque é um regime regional específico aprovado pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Só que uma coisa é uma situação de calamidade, com competências específicas das regiões, previstas num diploma específico regional aprovado por essa mesma região autónoma. Outra coisa é uma matéria inserida numa declaração de estado de emergência. E, de facto, as regiões autónomas, quando querem aprovar mais alguma coisa que não está prevista na execução desse estado de emergência, têm sempre de respeitar estes três requisitos. Tem de se tratar de uma matéria, em primeiro lugar, prevista nos estatutos político-administrativos das regiões, que seja uma matéria de âmbito regional e que não seja uma matéria reservada aos órgãos de soberania. E seguindo a jurisprudência do Tribunal Constitucional, verificamos que muito dificilmente a imposição de uma quarentena obrigatória cumpriria com estes requisitos. Uma quarentena regional, evidentemente obrigatória, cumpriria estes requisitos. Era isto que eu vos tinha para vos dizer hoje. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado. Até breve e, claro, muito obrigado pela vossa atenção.